Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, quem ouvir hoje aqui o Sr. Ministro, quem o ouviu hoje nesta audição, no início deste nosso debate, parece que tudo está bem, tudo vai ficar muito bem. Enfim, a quantidade de números que apresentou aqui hoje, quando nós ouvimos as associações empresariais, os sindicatos, os trabalhadores, tudo o que vai sendo dito em relação ao apoio às empresas, fica muito claro que ninguém tem razão. Só o Governo tem razão quando não apoia como devia apoiar. Mas já lá vamos, Sr. Ministro. Deixe-me só, Sr. Ministro, dizer-lhe que a realidade em que vivemos hoje, associada à absoluta exigência que é o respeito pelos portugueses, pelos contribuintes portugueses, impõe que lhe coloque desde o início questões sobre o novo banco. Foi o Governo do Partido Socialista que efetuou o negócio da venda do novo banco. É um facto. Também sabemos que foi o Governo do Partido Socialista que, em outubro de 2017, acordou um mecanismo de capital contingente que pode atingir o valor de 3.850 milhões de euros. Também sabemos que o Fundo de Resolução já pagou em 3 anos um montante de quase 3 mil milhões de euros. O Tribunal de Contas, como também sabemos, está a efetuar uma auditoria ao novo banco por solicitação da Assembleia da República, por nossa proposta também. Também sabemos que hoje já há uma comissão parlamentar de inquérito que está a trabalhar sobre esta matéria e está a analisar também, digamos, os montantes que foram pagos no passado e percebemos se isto faz sentido ou não faz. E também sabemos que em 26 de março de 2021, o novo banco anunciou os resultados do exercício económico de 2020 e reclama o pagamento de 598 milhões de euros de capitalização contingente. Na sequência deste anúncio pelo novo banco, o Fundo de Resolução informou que tinha dúvidas relativamente aos 160 milhões de euros deste montante que o novo banco reclama. A pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, para início da nossa conversa hoje aqui, qual é a posição do Governo em relação a esta questão? O que é que o Governo vai fazer em relação a este montante que foi reclamado? Também já ouvi da parte do Sr. Ministro, pelo menos pareceu-me que isto surgiu na imprensa, que também havia dúvidas em relação a este montante. É uma coisa que me fica logo, enfim, fica-nos logo muito preocupante. Este ano é o ano de todas as dúvidas. No passado mais recente, dúvidas não havia nenhumas e, portanto, sempre se pagou com muito poucas dúvidas. Sr. Ministro, qual é a posição do Governo neste momento em relação a esta matéria, que é da máxima importância no momento em que vivemos? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder. Faça assim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, e por essa questão que é importante sobre o novo banco, queria-lhe aqui referir que, antes de passar à questão do novo banco, que em relação à questão da pandemia, nós sempre reconhecemos que são momentos de grande exigência para o país e para o mundo. É difícil, nunca tudo estará bem. E o que eu procurei mostrar é que temos feito o possível para combater a crise dentro do contexto muito adverso em que sentimos e que há alguns indicadores de natureza geral, sem prejuízo de questões concretas que possam não correr bem, mas há indicadores de natureza geral, e o importante é a evolução do emprego e do desemprego, que são coerentes com o que estamos a dizer, que ao nível da manutenção do emprego, os resultados foram mostram a eficácia das políticas que seguimos. Relativamente à questão do novo banco, como sabe, o processo do novo banco, houve agora, recentemente, um pedido de chamada de capital para o novo banco. Cabe ao Fundo de Resolução e ao Banco de Portugal avaliar e às outras entidades de verificação esse pedido. Com base no acompanhamento que fazemos desse trabalho do Fundo de Resolução e da entidade reguladora, o nosso entendimento é que o valor de chamada de capital do novo banco não é adequado e não se justifica e, por isso, reafirmamos que o valor que entendemos que será adequado, mas isso vai depender da conclusão do trabalho, da análise das auditorias e vamos certamente esperar pela auditoria que foi pedida pelo Parlamento também para avaliar o resultado dessa auditoria e para perceber as implicações que podemos retirar dela, mas de acordo com o acompanhamento que fazemos do trabalho feito até agora pelo Fundo de Resolução e pela entidade reguladora, entendemos que o valor deve ficar substancialmente abaixo do valor pedido pelo novo banco. É um trabalho rigoroso, exigente e que tem que ver com quais são as implicações contratuais do contrato que foi assinado pelo Fundo de Resolução com o novo banco. E nesse âmbito entendemos que o valor não só será substancialmente abaixo do que o novo banco pede, como será um valor inclusivamente abaixo do que foi inicialmente previsto pelo Governo no Orçamento de Estado para 2021.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra novamente ao Sr. Deputado Afonso Oliveira. Faça, Sr. Deputado. Sr. Ministro, então qual é a importância que atribui objetivamente à auditoria do Tribunal de Contas? Ou seja, ela deve ter, não sei quando é que estará pronta, aguardamos todos que ela surja. A decisão do Governo em relação a esta questão, qual é a importância que atribui a esta auditoria? Eu gostava que o Sr. Ministro respondesse. E também gostava já agora, se me permite, pela resposta que me deu, tirou já conclusões sobre o montante, deve ser muito abaixo. Porquê que é abaixo? Deve ser, acredito que sim, mas quer dizer, que conclusões tirou, porquê tirou este tipo de conclusões? Que informação é que tem para esse tipo de conclusões? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Faça favor. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o trabalho e a avaliação que fazemos tem a ver com o trabalho que é feito, nomeadamente pelo Fundo de Resolução, e como na sequência da pedido de chamada de capital para o novo banco, o Fundo de Resolução deu nota da avaliação que faz desse pedido de chamada e disse que havia um valor que estava em discussão, em avaliação, e esse valor permite, e esse trabalho e essa avaliação feita pelo Fundo de Resolução, que tem ali referido pelo menos cerca de 160 milhões de euros que não parecem estar justificados, permite-nos afirmar que o valor vai ficar não só bastante abaixo do que o novo banco está a solicitar, como inclusivamente abaixo do que foi previsto no Orçamento de Estado. Relativamente à questão que coloca, e muito bem, da autoria do Tribunal de Contas, nós valorizamos todos os elementos que nos possam disponibilizar, ainda para mais uma auditoria do Tribunal de Contas, para fazermos a avaliação rigorosa, exigente e responsável da informação que é disponibilizada. E contamos poder ter em breve essa auditoria do Tribunal de Contas para, em conjunto, o Governo avaliar e também a própria, em particular aqui interessa que as autoridades como o Fundo de Resolução e a entidade reguladora, que a quem cabe avaliar e fazer dar a indicação de qual é que é a transferência que o Fundo de Resolução tem que fazer e como é que isso será feito, qual é que é a avaliação que essas entidades também fazem sobre essa auditoria e nós achamos, o Governo acha que é muito importante esperar pela informação dessa auditoria, esperemos que essa informação venha a tempo para que possa ser tida em consideração. Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente a palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Ministro, muito bem. Temos a resposta e vamos acompanhar então este processo. Como sabe, da nossa parte há uma preocupação enorme de todos os portugueses em relação a esta matéria do novo banco. Falemos sobre um outro tema que também está a preocupar muitos portugueses e tem muito a ver com o nosso futuro, que é a TAP, Sr. Ministro. O Governo do Partido Socialista resolveu na prática nacionalizar a TAP, como sabemos. Esta decisão não tem só a ver com a pandemia. Não é só o processo da pandemia que levou a esta decisão. A decisão foi tomada anteriormente. É uma decisão que comporta um preconceito e dificuldade em olhar a realidade. É uma grande dificuldade que o Partido Socialista muitas vezes tem, enquanto está no Governo isso é muito relevante, de olhar para o mundo da forma como o mundo deve ser olhado. O Sr. Ministro do Estado das Finanças está confortável com a decisão de colocar 3,7 mil milhões de euros na TAP ao longo de 4 anos, sem que haja garantias que esta participação seja suficiente para resolver o problema da TAP? O que é que leva o Governo a considerar que este montante é suficiente para salvar a companhia? Pode dizer-nos qual o ponto de situação do plano de reestruturação? Que riscos considera o Sr. Ministro do Estado das Finanças que existem em todo o processo da TAP? Ó Sr. Ministro, esta matéria não é uma matéria apenas das infraestruturas, do Ministério das Infraestruturas, é uma matéria das finanças, é uma matéria do Governo, é uma matéria sobre a qual nos parece, e o país também está preocupado com esta questão e muito bem, que deverá haver uma resposta clara de qual é a estratégia que o Governo tem. Como sabe, o processo não é claro, não é completamente claro, não há transparência suficiente em relação a todo o processo de reestruturação, não há. Aliás, nós andamos muito tempo a exigir que viesse ao Parlamento a discussão sobre essa matéria e, como sabe, a discussão nunca surgiu. Nos termos em que nós gostaríamos que acontecesse. E, portanto, Sr. Ministro, esta matéria é da máxima importância e também tem a ver com o esforço dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. A palavra ao Sr. Ministro de Estado das Finanças para responder. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós não hesitamos em enfrentar estes momentos difíceis com seriedade e responsabilidade. Relativamente à questão da TAP, o Governo teria que se tomar uma decisão. Podíamos tomar a decisão única na Europa de deixar a empresa falir. Em generalidade, na Europa, na generalidade dos casos, as decisões que houve dos governos foi no sentido de salvar as empresas e evitar que fossem à falência. Eu não sei se a posição do PSD, como tem
evoluído nas matizes, não tenho bem certeza de qual é que é neste momento, mas se essa decisão do PSD era no sentido de deixar a empresa ir à falência, com as consequências sobre os milhares de trabalhadores da empresa, dos milhares de trabalhadores indiretos associados à empresa, sobre a competitividade da economia portuguesa, com falta de ligações, perdia muitas ligações a vários espaços importantes, que são importantes para a nossa competitividade e para a nossa centralidade. Não sei se seria essa a posição do PSD, mas aqui, e respondendo aqui às questões, e chamar a atenção de um aspecto muito importante. O próprio PSD, na altura, quando se equacionou o empréstimo, mantendo a solução dos acionistas privados que tinham na TAP, sem o Estado português ter uma posição mais relevante na TAP, na altura o PSD, penso que foi a altura antes do verão, em junho, julho, disse que se é para emprestar um valor tão elevado, então o Estado que tenha maior controle sobre a empresa. Aliás, acabou por ser uma solução parecida com o que o PSD na altura referiu, que foi adotada no terreno. Ou seja, o PSD diz que se fosse para emprestar um valor tão grande, o Estado tem que ter maior capacidade, maior controle sobre a empresa. E isso é importante perceber o que é que o PSD faria para percebermos alternativas. E agora, respondendo a questões concretas que coloca, sobre os 3,7 mil milhões de euros. O que neste momento, os cenários que existem os cenários que estão de acordo com, por um lado, as previsões internacionais vistas com base na IATA, a evolução do negócio da empresa, com base na evolução expectável do mercado, com base nas previsões da IATA. E com base nessas previsões atuais, o que está previsto é que a empresa precise cerca de 3 mil milhões para a sua capitalização e pode precisar de até 3,7 mil milhões de financiamento. Os 700 milhões de euros adicionais serão ou emprestados pelo Estado ou pelo setor privado na altura em que a empresa já estiver adequadamente capitalizada. Primeira questão. Segunda questão que coloca é sobre a incerteza e que garantias é que podemos dar neste fase. Nós, por um lado, sabemos que o contexto atual é de grande incerteza, nós camuteamos isso não seria realista. Temos, por um lado, uma situação atual que foi mais adversa no primeiro trimestre que afetou a companhia, mas, por outro lado, existe agora um cenário muito positivo da evolução da vacinação, em que temos mais confiança e mais segurança na evolução desse processo de vacinação e de que a economia possa recuperar a sua normalidade. E, aliás, no programa de estabilidade que vamos discutir a seguir, já esperamos que a economia em 2022 supere o valor anterior à pandemia. Neste quadro, que tem sempre alguma incerteza, esperemos que a TAP possa, a partir de 2022, com a injeção de capital que será feita a partir de 2022, estar adequadamente capitalizada e poder, se possível, começar a financiar por si própria a partir desse período. Mas reconhecendo que estamos, obviamente, num quadro de incerteza. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dispõe ainda de 1 minuto e 15. O PSD dispõe de 4 minutos e 20. Os senhores deputados sabem que eu não sou propriamente fã desta alteração regimental que atribui a quem responde ao mesmo tempo de quem pergunta, mas a verdade é que é isso que impõe o regimento e é isso que será feito. E, portanto, eu recomendaria, se calhar, ao senhor deputado para esgotar as perguntas, para permitir ao Sr. Ministro, no 1 minuto e 15 que dispõe, respondê-las, sob pena de ficar sem resposta, mas, obviamente, quem gera o tempo é o Sr. deputado Afonso Oliveira. A palavra é sua, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Estas duas questões que colocamos aqui inicialmente têm a ver com o Novo Banco e a TAP. São dossiês que nos preocupam muito, quer dizer, e ao Governo deve preocupar ainda mais, imaginamos nós, e tem aqui uma grande responsabilidade nas decisões tomadas pelo Governo ao longo dos anos. Não estamos agora aqui a discutir o que é que faríamos se estivéssemos no Governo, até porque nós no Governo fizemos coisas sobre a TAP e, portanto, isso está perfeitamente demonstrado. É uma discussão que pode ser para outra altura, não hoje, mas fizemos e, portanto, isso foi... E depois este Governo é que é responsável pela forma como seguiu todo este processo. Mas haverá tempo para falarmos sobre este tema, como vê, não temos tempo suficiente para discutir o tema em profundidade. Sr. Ministro, moratórias bancárias é um tema que me parece da máxima importância hoje e gostava de colocar questões diretas, mas vou ter que lhe colocar uma questão um bocadinho mais alargada. Relativamente às moratórias do crédito bancário, a pergunta que lhe coloco é mesmo saber se há ou não um risco muito acentuado para as empresas com um fim abrupto destas moratórias. E, se me permite, Sr. Ministro, Ricardo Mourinho Félix, agora vice-presidente do BEI e durante muito tempo seu colega no Governo, diz este propósito numa entrevista ontem ao Jornal Público. Em relação às moratórias, não faz sentido eliminá-las totalmente enquanto não houver receitas. Não foi o que eu disse. Diz ainda, e cito, enquanto tivermos uma economia em que há um conjunto de setores que está parado ou com uma procura muito baixa, decorrente de confinamentos e de perda de confiança, as moratórias são importantes. Elas foram criadas precisamente para adequar a falta de receita à suspensão de um pagamento.
Enquanto não houver receita, retomar esse pagamento não faz sentido, porque assim teríamos estado apenas a arrastar um problema para o outro no tempo. O que me parece que é ao nível europeu, ao nível da EBA, nomeadamente, deve ser discutido como fazer uma redução gradual dos moratórios. Quem o disse foi Mourinho Félix, ex-secretário de Estado da equipa de Mário Centeno, onde também teve o Sr. Ministro, e tiveram os senhores secretários de Estado. A questão é que quando nós colocamos as moratórias e percebemos que é uma questão delicada, e percebemos que o Governo também nos disse que em Portugal é o país onde há mais moratórias face à questão europeia, portanto aos restantes países europeus, percebemos isso, mas esta não é a questão mais importante. A questão mais importante não é a fotografia, não é, digamos, a fotografia e o gráfico onde estão lá, digamos, mais moratórias ou menos moratórias. A questão é percebermos se a economia portuguesa vai ter capacidade de responder, de começar a pagar, começar a liquidar os seus empréstimos quando tudo for feito de repente, abruptamente. É uma matéria que nos preocupa. Não há uma solução fácil, nem nunca o PSD, antes que haja qualquer afirmação, defendeu o fim das moratórias sem que houvesse aqui, digamos, um acordo da Autoridade Europeia Bancária. Isso é uma questão perfeitamente clarinha como a água, não vale a pena discutir matérias sobre as quais nós não demos nenhum apoio a essa discussão. Portanto, eu gostava que o Sr. Ministro sobre esta matéria nos dissesse o que é que acha sobre isto, independentemente agora da legislação, o que os portugueses precisam perceber, o que as empresas precisam perceber, os empresários, as empresas estão fortemente endividadas, ainda hoje, aliás, todas as notícias hoje, aliás, se reparar, endividamento das PMEs dispara com a pandemia. Todos sabemos isto, mas é um facto que estão fortemente endividadas e é preciso começarem a liquidar. Mas podem liquidar quando tiverem receitas. E, portanto, sobre esta matéria, eu gostava que o Governo nos desse aqui uma explicação clara, qual é o seu nível de preocupação, de que forma é que é possível não alterarmos a legislação, que está uma discussão em curso, por forma a minimizarmos esta questão, sem pôr em causa, digamos, o nosso comportamento no quadro europeu, que é assim que defendemos. Obrigado, senhores. O Sr. Deputado não quer gastar um minuto, dificilmente... Não se preocupe, Sr. Presidente, eu farei as questões a seguir. Não, obviamente, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para responder. Dispõe de 1 minuto e 15, se faz favor. Eu estou de acordo com a intervenção do Sr. Deputado, com as intervenções também que referiu e que é um assunto que acompanhamos com preocupação. Também é um assunto que, como sabe, Portugal tem um prazo de moratórias até mais tarde, por isso mesmo, para garantir que as empresas têm tempo para, quando tiverem que retomar o seu normal pagamento de empréstimos, já tenham as receitas normais, está tudo a pior. Não, ainda dispõe, Sr. Deputado, de 57 segundos. E o Sr. Ministro ainda pode responder. Sr. Ministro, o que me preocupa, eu percebi que tem pouco tempo para responder, mas poderá ter tempo depois para responder ainda tarde a outras questões que sejam colocadas nesta matéria. Mas eu acho que a resposta é mesmo curta. Preocupação não chega, é preciso termos soluções. E nós não vimos aqui no Parlamento, da parte do Partido Socialista e da parte do Governo, preocupação suficiente com este tema, que é da máxima importância e, sinceramente, deverá preocupar o Governo de uma forma muito profunda. Ó, Sr. Ministro, na minha última intervenção, tenho uma pergunta para lhe colocar muito simples e para a qual eu gostava de ter tempo para responder. Quando é que o Governo apresenta o orçamento retificativo neste Parlamento? Faça todas as questões, eu não acabei ainda, depois responderá. Eu acho que faça todas as questões que foi aqui colocando, em relação, digamos, ao esforço que falou, em relação ao esforço orçamental durante este ano, em relação à questão do novo banco, eventualmente, não sei, poderá responder. Eu gostava que me dissesse quando é que isso poderá ser apresentado. Ó, Sr. Presidente, se me permite, eu terminava rapidamente, só fazendo mais uma ou duas questões muito rápidas. Ó, Sr. Ministro, ao contrário do que disse a sua intervenção inicial, a execução orçamental de 2020 revela inequivocamente que o Governo poderia ter feito muito mais pela economia e pelas empresas. Eu sei que hoje apresentou aqui uma série de números, parecem volumes grandes, muito volumosos, mas não são suficientes. O ano 2020 é clarinho como a água. Não há ninguém hoje que não esteja a dizer isto. E, portanto, ó, Sr. Ministro, sem dúvida, eu gostava que me dissesse se podia ou não podia ter feito muito mais pelas empresas portuguesas no apoio que foi dado, particularmente no ano 2020, já que 2021, e termino, Sr. Presidente, como já viu, o esforço é muito grande, 3 meses fechadas as empresas, terá que haver esforço da parte do Governo, infelizmente é assim, da parte do Estado, digamos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Afonso Oliveira. Sr. Ministro, para responder. Faça, Sr. Ministro. Nós, quando apresentámos o orçamento, dissemos que o orçamento tinha um cenário, que era um cenário melhor do que ocorreu no primeiro trimestre, mas que tínhamos margem e tínhamos uma dotação prevista para despesas imprevistas relacionadas com a pandemia, que nos permitia chegar a um apoio muito superior ao que tinham sido orçamentados. Por isso, não tivemos a necessidade de um orçamento retificativo, porque estava previsto, a ser aprovado pelo Parlamento, uma dotação prevista para essa eventualidade. A segunda questão, podemos sempre avaliar a quantidade de apoios e a dimensão dos apoios. O que eu estive a referir é que nós estamos permanentemente a avaliar, estamos sempre disponíveis para manter os apoios enquanto a pandemia condicionar a atividade
e o maior indicador da eficácia dos apoios que temos dado é a evolução da taxa de desemprego, que não só praticamente não aumentou face ao ano anterior, como se mantém cerca de 1,4 pontos percentuais abaixo da média da União Europeia. Em 2020 foi um resultado muito melhor do que nos outros países da Europa.